Projeto Memória Podcast do Clube Hebraica. A história do clube sendo contada sempre com um novo episódio. Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal de podcast da Hebraica. Hoje nós estamos com o nosso convidado especialíssimo, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, nosso querido Bruno Feigenson. Bruno, muito obrigado pela sua presença, ter aceito o nosso convite. Obrigado, aqui na Hebraica. Prazer enorme poder trazer você aqui para o nosso podcast. Total. Luizinho, queria agradecer muito, como eu falei, vejo muito aqui o podcast, assíduo, acompanho, e queria também dizer que é uma felicidade estar aqui na Hebraica, uma felicidade sempre que eu venho aqui na Hebraica, a gente vê tudo bem cuidado, atividade, movimento, é muito bom ver uma federada se movimentando e tão ativa, então é uma alegria por dois aspectos. Estar na Hebraica aqui é sempre um prazer, e estar com você aqui podendo gravar vai ser uma grande honra poder compartilhar algumas ideias, algumas reflexões. E eu tô também para entrevistar, me ajudar a entrevistar, nada mais, nada menos, que a nossa vice-presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente da VITSO, diretora de eventos da Fierj, enfim, super voluntária da comunidade, Suzana Beresbi. Suzana, e aí, o que a gente... Metralha é o nosso amigo. Vamos lá. 2 contra 1, né, Luizinho? Vai ser bacana que tá com o Bruno, né? A gente trabalha junto aí bastante tempo, Sim. Né, Bruno? E eu acho que vai ser importante hoje você trazer aí toda essa Legal. transformação que ele vem trazendo aqui na federação, vem fazendo na federação. Então eu acho que é importantíssimo hoje você contar aí para todo mundo esse trabalho incrível que está sendo feito, né, dia após dia. Sim, com certeza. Um momento muito delicado, né? Mas, cara, a Suzana aí eu faço questão de sempre parabenizar, agradecer, porque, como o Luizinho bem falou, são poucos, infelizmente, voluntários e voluntários que, cara, colocam essa energia e fazem acontecer. E às vezes um quadro, então a Suzana, cara, em várias frentes, né? Mas acho especialmente o que chama muita atenção são os eventos. A gente faz coisa aqui no Rio que nenhum lugar do Brasil faz, talvez da América Latina, é muito mérito da Suzana. Fest Rio, a gente já fica o convite. Mas eu acho que é legal compartilhar a audiência aqui da Hebraica, esse projeto de memória, né? Então, sempre que eu acompanho os episódios, vejo o pessoal falando do passado, é muito importante. Eu acho que a questão judaica, a identidade judaica está muito ligada à memória. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, exatamente, acho que é um projeto muito relevante. Mas eu acho que o que a gente está vendo aqui na Fierj é interessante, né? Que você falou. Por um lado, a gente tem uma continuidade. Eu fui vice-presidente do Alberto, da gestão anterior, Suzana também, muitas pessoas, Paulo Maltz também no Interreligioso, Davi Halpen. Então, a gente tem uma continuidade de um trabalho, e eu acho que é uma continuidade muito vitoriosa. O Alberto fez um super trabalho, muito desafiador, pegou momentos críticos ali. E, por outro lado, a gente traz uma turma nova. Então, vem a Marcela, que é a nossa diretora executiva, o Daniel Orlean, que é um super quadro, o Rodim também, que é um outro quadro muito forte. E aí eu acho que a gente está nessa gestão hoje aproveitando o melhor de todas as gerações. Inclusive, a gente está buscando, inclusive, jovens, e fica aí o convite, jovens de todas as idades, de 18 a 120 anos. Então, e o momento é muito delicado, né? Eu acho que a Fierj... ela vive os momentos históricos e, infelizmente, desde o 7 de outubro, o que a gente viu foi um aumento surreal do antissemitismo. Eu acho que qualquer pessoa que tem rede social e entra em qualquer post vai ver teorias das conspirações mais críticas. E o que a gente quer, enquanto comunidade aqui no Rio de Janeiro, é fazer o que a gente sempre fez, que é viver de maneira harmoniosa, contribuir com a cidade, com esse estado. Mas, infelizmente, hoje... não dá para fazer isso de maneira passiva. Então, a gente tem episódios de universidades, episódios de escolas, então a gente tem atuado aí de maneira bastante enérgica para manter a vida comunitária. E aquilo que a gente sempre fala, a gente não fala isso só para os judeus. Eu quero que um evangélico tenha tranquilidade, um umbandista, um candomblessista, um católico. Então, todo mundo tem que ter a tranquilidade de viver bem nessa cidade, nesse estado que, por essência, aceita e recebe todo mundo de braços abertos. Então, é isso que a gente tem feito na Fierj. Acho que é interessante também compartilhar o nosso projeto de comunicação. Então, uma marca também, a gente cresceu muito o Instagram, tem o RAI, a TV RAI, que a gente faz uma série de programas em parceria, e também o Academy, que a gente está lançando alguns cursos. Então tem muito projeto acontecendo, estou muito animado. Apesar do desafio, a gente tem trabalhado intensamente aí, Suzana, eu, a turma. A gente está 24 horas do dia ligado aí para fazer acontecer. Eu soube que você conseguiu reunir uma grande quantidade de advogados e advogadas da nossa comunidade como voluntários. Sim. Né? Hoje tem quantos, mais ou menos? Quantas pessoas te ajudando como voluntário aqui, essa galera toda? Qual que foi a ideia, tropa, né? Vamos falar, a tropa tá... Qual que é a minha percepção? Eu sou advogado, então o meu trabalho, inclusive, muito voluntário em muitas instituições foi como advogado.
E o que eu comecei a sentir? Isso mesmo antes do 7 de outubro. Tem um gap muito grande. Então as pessoas, às vezes, você tá aqui, conhece muito bem isso, a realidade uma hebraica, os desafios que você tem de toda a natureza, assim, desde do aspecto com a prefeitura, ao trabalhista, ao civil, e tem federadas que têm uma força, tem uma estrutura, mas você tem federadas que não têm. Então, assim, às vezes a questão ambiental de um cemitério judaico as pessoas podem não dimensionar, um problema tributário. Então, qual que foi a minha ideia? Poxa, a gente tem a felicidade de ter uma comunidade em que tem muitas advogadas e advogados brilhantes, muitos dos quais apoiam. Eu vi, por exemplo, o episódio do Ari Berger aqui, que é um super defensor da nossa comunidade. Tem quadros históricos que sempre apoiaram, mas tem pessoas que às vezes não sabem nem como apoiar. Então, a gente criou esse grupo no WhatsApp, são mais ou menos uns 50 profissionais de gerações diferentes e de especialidades diferentes. Então, tem um tributarista, tem advogada de família, tem um advogado civil, e eu fiz isso ainda na gestão anterior com a ideia de apoiar as federadas. Quando veio o 7 de outubro, a nossa energia foi completamente migrada para o combate ao antissemitismo. Então, a FIERJ recebia um caso de antissemitismo por mês e hoje tem dias que a gente recebe 15 casos num único dia. Então, falta abraço. Então, por mais que essas advogadas e advogados se disponham, cara, é a parnassá, é o ganha-pão. Então, claro. E o que as pessoas não dimensionam, às vezes é interessante, você vai ver num grupo de WhatsApp. Ah, fulano falou tal coisa antissemita, um post. Aquilo ali acontece no momento histórico, cara, você vai ter que levar aquilo eventualmente para a DECRAD, vai ter processo civil. Então a gente tem causas, teve uma causa agora, até do Cid, que é um advogado também que apoia muito. Eu fui o 10º presidente com a mesma causa. Começou, acho que, o Osias Wurman, e a decisão criminal era um cara que estava vendendo, acho que esse caso foi de venda do Mein Kampf. Uhum. O cara estava vendendo o livro lá do senhor do bigodinho, que eu não vou falar o nome pro canal não cair, e deu-se entrada numa ação que demorou 15 anos para sair. Então, o trabalho que um voluntário desse tem é muito longo. Na hora que ele assume uma causa dessa, pode ser que ele esteja vinculado com ela daqui a 10 anos. Sim. E no momento que você tem uma proliferação de casos, você precisa de muita gente. E tem funcionado bem. E é bem interessante, assim, porque às vezes tem pessoas menos ativas, mas surge uma causa, um aspecto específico, e a gente fala lá no grupo e as pessoas ajudam. E também é uma forma das pessoas interagirem, então tem funcionado bem esse grupo. Também fica o convite, a gente está sempre querendo mais pessoas, quem quiser ajudar. Algumas áreas demandam mais, então ações contra plataformas de redes sociais que estejam vinculando algum conteúdo, criminal, são os casos mais frequentes, mas tem de tudo, assim. E a gente acaba também tentando apoiar a comunidade, é um desafio. Mas a gente tem uma realidade socioeconômica muito diferente. Então, você tem pessoas na comunidade que às vezes não têm capacidade financeira de arcar com advogado, uma advogada. E aí eu também sempre tento puxar para esse pro bono e muita gente ajuda. Então, eu acho que isso é uma felicidade grande da nossa comunidade. Assim, é muito unida e nos momentos desafiadores as pessoas aparecem ali realmente para contribuir de coração aberto. Então, e quem quiser se voluntariar... Pode mandar o WhatsApp para mim, pode mandar lá pro da FIERJ. Né? E aí a gente... Qual o e-mail da FIERJ? Pode mandar para o fierj@fierj.org.br. Eu acho que depois a gente até confirma, mas salvo o melhor juízo, eu acho que esse é o melhor. A gente bota lá nos comentários. E super bem-vindo também se quiser mandar no Instagram. A gente está no mundo hoje. Manda lá no direct pro Instagram que a gente recebe. E a gente tá precisando de todo mundo, assim. Eu acho que... Eu até vi alguns episódios, você falou disso, né? A diferença das gerações anteriores em relação ao voluntariado e o trabalho comunitário hoje. Sim. E eu concordo muito com a tua tese. Eu não vivenciei essa outra geração, mas vendo os quadros que a gente tem, a energia que a turma colocava, esse é um desafio geracional mesmo. E se a gente não tiver voluntários, as instituições, a comunidade não existe. Então, a gente está muito nesse trabalho também de engajar as novas gerações, e é um desafio grande, mas eu acho que a gente tem sido bem sucedido. E eu acho que também funciona muito. Quando eu cheguei na FIERJ, a convite do Gustavo Mizrahi, à época ele falou, cara, eu quero ser o próximo presidente. Aí conversei com o Alberto e eu entrei ali para ajudar ele num processo de renovação. Acabou que ele não topou, e aí foi aquelas escolhas, né? Deu um passo à frente quem quiser ser o presidente. Todo mundo deu um passo atrás, eu não dei e acabei indo para a presidência. Mas a verdade é que você tinha uma FIERJ de gerações passadas. E eu reitero, zero etarismo, acho que a gente tem que trabalhar com todas as gerações. Mas se você chega num ambiente que você só vê pessoas de uma geração,
a menino não se conecta. Sim. E hoje a gente está buscando, então a gente está tendo a felicidade de ter muita gente entrando e é o futuro da comunidade. Sim, assim. claro. Eu penso muito nisso, assim, qual o legado que a gente vai deixar, como é que a gente vai preparar, como é que às vezes a gente pega um menino hoje de 20 anos que vai ser o presidente daqui a 10, 15 anos. Então tem que ter esse trabalho e a gente está muito olhando para isso, com os movimentos também. Suzana puxa muito isso com os movimentos juvenis, que é uma turma, são lideranças incríveis. Assim, é um trabalho, sei que eu acho que o Betar tá vindo, né? O Betar tá vindo para Hebraica. Cara, eu assim, sou fã de todos, cara. Betar, Hebraica, Hazit, Shomer, Dror, assim, todo mundo faz um trabalho de formação de liderança muito relevante. Bene Akiva, incrível. Assim, cara, assim, todos. E acho legal porque cada um tem um recorte e vai... determinada pessoa vai escolher. E é importante que todos estejam fortes, e é importante que as pessoas escolham, e é fundamental que elas participem, porque ali formam as lideranças. Sim. É onde a menina começa a ter autonomia, começa a ter um projeto, passa a ser madrinha, então isso é muito relevante, e a gente tem tentado articular o máximo para essa turma vir para a federação e para as outras federadas. Então, Bruno, nesses anos aí que você assumiu, está fazendo o segundo ano Sim. agora, qual foi o momento mais desafiador aí que você sentiu? Cara, eu acho que eu sei, mas não vou falar. Não, bom, fala. Não vou falar não. Cara, eu acho que são muitos, assim, mas eu acho que a minha concepção, acho que uma das coisas que a gente construiu, começou ali no período ainda do Alberto e a posteriori a gente seguiu, foi o Departamento de Segurança Comunitária, que eu acho importante falar dele porque... às vezes as pessoas não têm dimensão, né? Então, você vai numa igreja católica ou você vai num terreiro, você não tem o nível de segurança que você tem que ter numa instituição judaica por questões práticas. A gente viu agora, infelizmente, eu não sei quando vai ser vinculado esse episódio, mas a gente teve aqui recentemente, na semana passada, em Londres, um atentado à sinagoga, com um cara esfaqueando 2 pessoas. A gente viu na Austrália, então infelizmente hoje você ser judeu no mundo significa você tem que ter uma segurança muito, muito forte. Que é uma coisa que, para pessoas que não convivem na comunidade judaica, é uma coisa que as pessoas não dimensionam. E eu acho que, principalmente a partir do 7 de outubro, que isso começou a ser muito forte no mundo, a gente se estruturou de maneira adequada. Hoje a gente está muito feliz de estar muito estruturado, mas naquele momento, nessa transição de virada de uma realidade para outra, foi um momento de tensão e de preocupação. Agora, cara, diariamente, assim, e o trabalho nosso na FIES, a gente, cara, faz todos os esforços, mas, cara, é todo dia, então é intenso, assim, e as coisas não escolhem horário para acontecer. Então você pode ter um caso de antissemitismo meia-noite de sábado, e a gente tem que estar lá pronto a responder. Sim. Então é uma dinâmica bem intensa, mas, assim, eu fico muito feliz porque não só a Suzana, mas a gente tem um grupo de pessoas. Então acho que quando você não tá sozinho, você faz coisas muito incríveis. Então, apesar do desafio é grande, a turma é muito boa e hoje a gente está cada vez mais estruturado com a Procuradoria, com o DSC. Então, acho que hoje a gente está bem estruturado para vivenciar esse momento desafiador. Tiveram momentos que a gente não estava tão preparado e isso deu ensejo a preocupações reais. Principalmente porque você está vivendo e está olhando o que está acontecendo e às vezes as pessoas não têm a dimensão do que está acontecendo, né? Sim, sim. Bruno, vamos voltar agora para o teu lado, vida pessoal, sim, né, a parte particular. Você é um advogado e acho que o teu foco é tecnologia. Isso. É isso? Obviamente tua mãe, a Magui, né? Sim. E seu Marcelo, seus pais, sim, devem estar muito felizes aí, muito espero orgulhosos. Que sim, é com eles. Presidente da federação, ó, cara novo, pô, bem sucedido, né? Advogado. Viu que é bom ter bons amigos como o Luizinho. Fazendo um trabalho fantástico, né, Suzana? É orgulho para os pais, né? Eles plantaram e estão colhendo agora. Nessa parte de tecnologia, direito, que você está trabalhando, também tem um maior desafio. É interessante. Como é que você chegou nessa área? Legal. Assim, eu fiz Direito na UFRJ, na Federal, depois eu fiz mestrado, doutorado na UERJ, pós-doutorado na Unirio. E, assim, não tenho advogados na família. Meu pai é formado em engenharia, exerceu durante o período, mas não trabalha com isso. Minha mãe, contadora e formada também professora de francês. Não sabia o direito, fui me envolvendo. E aí comecei a estagiar com o Ike na época. Quem é mais velho lembra do que foi o Ike ali nos anos 2005, 2006. O X. Grupo X, trabalhei ali. Na época que era um motivo de orgulho, que a gente não tinha que explicar muita coisa, né? Mas foi um período muito legal, assim, porque eu entrei ali, o Ike não... Eu lembro até quando me chamaram pro estágio, o Ike era o marido da Luma, né? Que teve ali no Carnaval, a coleira, etc. E o Ike virou o cara mais rico do mundo, do Brasil, né? O 6º mais rico do mundo.
e comecei a trabalhar ali com direito minerário, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, embora o escritório tenha uma área de direito minerário. E aí comecei a advogar, e aí o Lima, que era o meu chefe à época, me chamou pra gente abrir o escritório, isso há 15, 16 anos atrás. A gente começou com um escritório que era uma boutique de infraestrutura e mineração. Tudo aquilo que a gente aprendeu no Grupo X, a gente vendia para outras empresas. E aí eu comecei a fazer o mestrado na UERJ e falei, cara, eu viajava muito, então mineração acontece no Brasil inteiro, em locais mais remotos. Falei, pô, a tendência do Rio é inovação, tava começando aquela questão de Olimpíada, Copa do Mundo, fiz o meu mestrado nisso e comecei a atender empresas de tecnologia. E aí, cara, o mundo virou numa proporção gigante. Hoje todo mundo é empresa de tecnologia. Sim. E aí a gente acabou abraçando. Hoje o escritório tem umas 200 pessoas e a gente tem várias áreas, a gente atende grandes empresas. Trabalha só Rio? Não, a gente tem São Paulo, tem Brasília, Porto Alegre e Curitiba. A gente atende o Brasil inteiro. E aí, no meio da jornada, eu fui... criei uma empresa que hoje é uma empresa de tecnologia para o mercado jurídico, cria software para o mercado jurídico e depois uma empresa de educação. Então a gente criou esse ecossistema e aí eu fui me envolvendo. Hoje eu acabo que eu invisto e ajudo a desenvolver empresas mesmo fora do direito. Assim. Então o meu negócio é realmente startup, tecnologia. E é interessante porque são experiências parecidas. No direito eu também criei uma associação, que é a B2L. É uma associação que começou num grupo de WhatsApp, tem 1000 pessoas. Então todo esse aprendizado eu trago muito para... É uma gestão comunitária. O teu escritório, o nome do teu escritório, se o pessoal quiser acompanhar... É Lima Feilson. Lima Feilson Advogados. Meu nome é Lima Feilson. Tem Instagram também? Temos Instagram, tá aí o Instagram. Temos YouTube, canal no YouTube também. Quem quiser, a gente tá sempre postando. A gente é bem ativo nas redes sociais, até porque... Pro nosso público, a turma gosta muito. Sim. E, cara, é um aprendizado, assim, eu acho que é gestão, é criação, acho que uma coisa também que eu penso muito na comunidade, a gente fala muito de Israel como Startup Nation, né? Sim. Então, Israel é onde o percentual maior proporção de startup, tecnologia, inovação, eu acho que isso como brand é bom comunitário e como dinâmica. Então, a Fierj, a gente tenta tocar dessa forma, como uma startup inovadora, horizontalizada, celery, pensando em soluções criativas inovadoras. Então, eu acho que essa é a marca e é o que atrai a galera jovem. Então, inclusive, acho que a nossa comunidade tem que caminhar para esse mundo cada vez mais de tecnologia, startup, que é onde futuro não é nem o futuro, é o presente, sim, né? Sim, é o presente. Presente. Su. Então, vamos falar um pouquinho da High Academy? Sim. Eu acho que assim, vamos voltar de novo. Vamos voltar para a comunidade legal, agora. Volta pra que é startup também, cara. Fala um pouco, legal. Que eu acho que é um projeto super incrível, que começou agora, já está bombando. Legal. Eu acho que vai ser também, dentro da federação, é uma inovação e que vai dar continuidade. Cara, muito boa puxada, Suzana. Assim, vou começar primeiro pelo canal High, né? Historicamente, a gente até tava falando, sempre tem o pré-podcast, podcast e o pós-podcast, né? Você tava falando lá da questão da rádio, né? Historicamente, e na comunidade na TV, até foi o Ronaldo Gomelevski que iniciou isso, a gente tinha comunidade na TV, que é uma coisa muito legal, porque é uma oportunidade de você tirar um retrato ali, fazer um filme daquela semana da comunidade e as pessoas convivem, e nem todo mundo pode ir em todos os eventos. Sim. E, historicamente, esse programa, o que a gente fez? A gente falou, cara, hoje tem um desafio, muitas pessoas veem televisão, muitas outras não, é difícil o canal, então a gente trouxe isso tudo pro YouTube e a gente falou, cara, não vamos se limitar ao que era a comunidade na TV. Vamos começar a criar programas. Então a gente tem o podcast, a gente tem vídeos, tudo que sai de notícia. Então a gente foi para esse mundo audiovisual e tem sido bem sucedido, tem feito projeto com outras federadas, então também é uma oportunidade de você potencializar uma federada ou outra. Então isso é o que seria o produto freemium. Então o nosso canal está disponível, a gente tem mês que o nosso Instagram da federação tem 1 milhão de visualizações. Então é muito legal porque você chega em muita gente, claro, e consegue comunicar ali a visão da comunidade. E aí, qual que foi a segunda ideia? A gente tem o que tem maior valor na nossa comunidade, na minha percepção, é o valor intelectual e cultural, né? Então, a gente tem uma felicidade de ter uma comunidade que tem muita gente brilhante, a cultura é um valor central dentro do judaísmo, o ensino. Você pega a determinadas comparações, a comunidade judaica tem um nível de alfabetização muito anterior a outros povos, porque o menino tinha que ler ali na Torá, etc. Então a gente tem um capital intelectual muito grande. O que a gente falou? Vamos trazer esse capital intelectual para começar a criar cursos. Então o primeiro foi com o Eliel Haskell, que é um rabino, foi muito bem sucedido, ele falou de Kabbalah, e é um tema que as pessoas gostam. Sim. E aí qual que é legal? Por que é legal? Porque eu trago receita nova para a federação, é um desafio, o modelo de negócio da federação, como é que eu banco uma federação que tem tantos desafios, e além disso eu compartilho um conhecimento da nossa cultura.
O segundo curso é com o Ronaldo Gomes, que ele também está falando um pouco sobre essa questão de identidade judaica. Muitas pessoas desconhecem, né, a origem do Brasil, né? Foi formado por muitos judeus, muitos marranos, criptojudeus. E a ideia é ir criando cursos das mais diferentes frentes, música judaica, culinária judaica, e potencializando financeiramente e também sendo um canal de divulgação da nossa cultura. Então, é um projeto que a gente iniciou recentemente que está dando muito fruto. Então, tem muitos alunos. Também ficou convite aí para os seus espectadores. Quem quiser ver os cursos estão lá disponíveis. E qual é o endereço da... É o High Academy também. Você pode jogar. Tem o Instagram do próprio High Academy. High Academy no YouTube. No YouTube, principalmente no Instagram, tem no YouTube também. A High TV tá no YouTube. E muitos collabs com a Fierj. Então, se você segue a Fierj, vai aparecer alguma coisa da High Academy para você. Então é isso, a gente tá... Então o Ronaldo dando aula, o Rask, no programa lá da High TV, a gente fez um projeto com a Shomer também bem legal, de identidade. Então a gente está tentando potencializar todas essas capacidades, essas potências que tem dentro da comunidade judaica para criar produtos e avançar. E a gente está no mundo digital. E é interessante porque... Cara, a gente tem aluno de fora do Brasil, dos lugares mais remotos do Brasil. Então, a gente às vezes pensa, a comunidade judaica aqui no Rio de Janeiro. Pô, legal, bacana fazer um evento, mas, pô, às vezes eu posso estar chegando num cara no interior do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Então, isso traz um impacto e potencializa, eu acho, que a nossa comunidade. Entendi. Bruno, vou te fazer uma pergunta agora meio complicada, a Suzana acho que já fez, mas o teu maior problema na Federação Israelita, quando a gente fala problema, não é um problema, o teu maior desafio, quando foi? Quando surgiu o problema agora de Israel, Irã, etc. Sim. E você teve algum dia que não dormiu? Cara, a gente teve vários dias, assim, eu acho que não conseguiu dormir, falando, caramba, e amanhã? Como é que vai ser amanhã? Eu sou presidente da federação, vai cair sobre mim, o que vai acontecer, como é que vai ser? Eu acho que assim, a questão de não dormir muito mais por estar trabalhando do que por perder o sono. Eu tenho pouco tempo de sono, então eu durmo bem, mas da gente estar ali de madrugada trabalhando, porque isso é uma coisa muito interessante, que as pessoas não têm a percepção. Cara, o 7 de outubro, bastante repetido, foi um momento ali que você teve o maior número, não vou usar as palavras aqui para não ter problemas ali no canal, mas desde o Holocausto a gente não tinha um episódio com tantas mortes de judeus de maneira tão grotesca como a gente vivenciou. O que a comunidade esperava, né? A expectativa? Cara, a gente vai ter uma solidariedade das pessoas. Cara, você tem um ataque brutal. A minha prima tava no 7 de outubro, na rave lá. Graças a Deus ela sobreviveu. Mas a melhor amiga dela, que é uma carioca, a Bruna, que tive a oportunidade de conhecer em Israel, veio a falecer. Um negócio, assim, grotesco. E o que a gente viu de lá pra cá foi o contrário. Mesmo antes de Israel, etc., você já começou a ter um antissemitismo no dia 7 de outubro. Pessoas falando não, querendo justificar um justificável. E a partir dali, a gente teve uma onda, né? A questão judaica e o antissemitismo. Cara, quem sabia o que era sionismo? Quando você ler a palavra sionismo num jornal de grande circulação há 3, 4 anos atrás? Não existia. Então o sionismo virou central. Eu falo isso, às vezes você vê uns comentários conspiratórios antissemitas, espero que não tenha nesse vídeo, mas qualquer publicação que tem judaica, não, porque o Talmud diz isso. Cara, não sabe nem o que é o Talmud, mas... Cara, como é que as pessoas estão falando de Talmud, de sionismo? Então, muito do que era uma coisa da comunidade judaica ganhou uma abrangência e ganhou um nível de haters gigantescos. E isso, primeiro, o que acontece online pode ser caracterizado como crime, e a gente tem muitos casos como esse. As pessoas acham que a internet é uma terra de ninguém, não é bem assim. E o segundo, principalmente, é quando isso transborda para o ambiente físico. Então, a gente já teve casos de alunos de universidade federal que iam defender ali uma determinada dissertação, uma monografia que foram restritos. A gente tem casos de pessoas da comunidade judaica que foram entrar num estabelecimento e foram mal recebidos. Então, isso foi se avolumando. A gente tem casos de pichação com símbolos do cara do bigodinho. Então, a gente vê uma proliferação muito grande. E isso exige uma atuação. A gente não deixa uma bola passar. Não deixa uma bola passar porque a gente acredita que se você criar um ambiente, e as pessoas também não entendem, a comunidade judaica viveu há 70, 80 anos atrás um período trágico. A gente teve 6 milhões de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Então, é
é um trauma coletivo e que tem que ser trauma mesmo. A gente não pode deixar, porque o que começa às vezes com xingamento, escola, às vezes a gente tem escolas particulares de fora da comunidade, com meninas e meninos que sofrem antissemitismo dentro da infância. Então, isso certamente é o desafio grande. Hoje, o papel fundamental da Fierj, reitero, é combater o antissemitismo e permitir que a comunidade viva de maneira tranquila. Eu quero que o menino e a menina possam ir para a universidade que ele queira ir, que ele possa frequentar. Não existe um judeu, uma judia no Rio de Janeiro, como não existe um umbandista, um evangélico não poder frequentar lugar nenhum. Isso é absurdo. Então, tem casos mais sensíveis, alguns públicos e outros nem tantos, que a gente, cara, passa por momentos sensíveis, assim. Então, algumas coisas que eu acho que valem a pena ser compartilhadas, né? A gente viu o atentado lá na Austrália. Aí você fala, cara, mas o Brasil, o Rio, nunca vai acontecer isso. Cara, joga lá a Operação Trapiche no Google agora, que você vai ver uma operação da Polícia Federal atuando contra grupos terroristas no Brasil. A Polícia Federal. Então, existe isso, existem células, e isso é preocupante. E, infelizmente, o alvo é a comunidade judaica. Sim. Então, não é um assunto secundário, e a gente tem... Mas eu acho que mais do que o desafio, qual é a felicidade? A gente está num estado e num município que a gente tem um apoio muito grande. O governador sempre esteve muito próximo, o prefeito, sempre agradeço. Mais recentemente é o Eduardo Paes e o Cláudio Castro, porque estavam ali na cadeira, mas historicamente é muito enérgico. Então, assim, a polícia está muito preparada, em nível federal, como eu falei também, Polícia Federal, outros órgãos, mas é tenso, assim, eu acho que é muito triste, mas hoje a verdade é que você ser judio e judeu no mundo, você já não pode ir para um monte de lugar. Tem muito país que a gente não pode viver. E nos países que a gente pode viver, infelizmente, você vê, cara, Austrália, alguém ia imaginar que numa praia você tem um atentado? Sim. Ou em Londres, entrando numa sinagoga, ou no Yom Kippur. Então, é uma realidade posta que eu acho que as pessoas lidam de maneira diferente. Tem gente que vai ser negacionista, fala, cara, isso aqui não tá acontecendo. Não, tá acontecendo. Olha os jornais que você vai ver. E, por outro lado, tem gente que também é muito alarmista, que não é o que a gente quer. Isso eu repito muito também. As pessoas perguntam, cara, pode frequentar? Não, você deve frequentar. O que a gente tem que fazer enquanto comunidade judaica é vir na hebraica, é vir nos clubes, é ir nas escolas judaicas, é ir na sinagoga. Tudo que um antissemita ou que alguém que não gosta da gente quer é que a gente perca a nossa identidade. Sim. Então a gente tem que reafirmar, tem que ser quem a gente é, tem que poder opinar, mas para isso você tem que ter todo um aparato e uma estrutura. Então é uma posição por essência tensa, assim. Eu acho que converso muito com os presidentes anteriores, a gente estava falando, eu acho muito legal também, todos os presidentes da Fierj com quem eu tive contato são super solícitos, apoiam, mas eu tenho dificuldade de ver algum período que a gente tenha vivido algo parecido com o que a gente está vivendo hoje, assim, numa história mais recente, assim, o momento hoje é bem específico. Sim. Eu me lembro bem, eu queria até fazer uma parte, depois do 7 de outubro, todo mundo ligava, né, eu posso ir na sinagoga, eu posso mandar meus filhos para a escola, eu posso ir no clube, porque tinha medo de ir para a rua, as crianças com uniforme, será que eu mando com uniforme ou não, eu tiro, mudo na hora, assim, chegou uma hora que foi bem difícil, né, depois a gente conseguiu, eu acho que o DSC realmente deu assim, essa credibilidade de força, de segurança para a nossa comunidade, e o que você falou também, a gente fez os eventos, a gente não recuou nenhum. É isso. Vamos fazer o evento, a gente vai botar segurança, mas a gente vai ter o evento e todo mundo veio, né? Eu acho que isso também é bacana, o Fest Rio, cara, Fest Rio, numa praça aberta, né? Então, assim, é um evento que você tem que ter uma articulação com os poderes, e reitero o agradecimento, guarda municipal, polícia, todo mundo muito forte, mas é uma tensão, e aí durante o evento você vive ali aquele momento. E eu vou te falar, reitero. Mas todo mundo foi, e reitero, tem que ir. Tem que ir. E as pessoas têm que ter a tranquilidade que tem pessoas preocupadas com isso. Sim, então, óbvio que na cadeira que eu tenho que estar preocupado. Mas eu tô preocupado, assim, Lago Baomer agora, é preocupante. Yom Kippur, qualquer festa judaica, você fica preocupado. A gente estava no Yom Kippur, estava tendo atentado em Londres. Então acho que a comunidade tem que estar tranquila, porque tem gente olhando para isso, mas para quem está olhando para isso, você sempre tem ali e a gente só banca com muita responsabilidade. Eu queria deixar isso muito claro também para a comunidade. Se algum momento a gente tiver, e a gente espera que não tenha, algum episódio, a gente lida disso de maneira muito séria, porque é muita responsabilidade. Então, a gente tem que ter segurança, tá tudo sendo monitorado, etc. Mas a vida comunitária deve seguir e é o que a gente precisa. A pior coisa que pode acontecer para a comunidade judaica é as pessoas com medo deixarem de vivenciar a vida judaica. Porque acabou. Você parou de vivenciar a comunidade judaica, você parou de ter a tua identidade, aquilo ali acabou e o teu legado deixou de existir. E é tudo que eles querem, tá? É o que muita gente gostaria que acontecesse. Sim. Bruno, antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta.
o que você acha do futuro da nossa comunidade judaica? Como você hoje sentado na cadeira do presidente, Legal. e como é que você vê o futuro da comunidade judaica? Cara, é interessante, assim, vamos sendo bem sincero e transparente aqui. Eu acho que tem um desafio que não é da comunidade judaica, que é do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acompanhando na minha trajetória, você vê que, infelizmente, a cidade do estado do Rio de Janeiro veio perdendo muito protagonismo ao longo da história. A gente já foi capital federal, Sim. deixou de ser... Nos teus episódios, você vê isso com muita clareza, né? As sim. pessoas vão narrando. Sim. O Rio tinha um protagonismo Sim. maior que ele foi perdendo. Perdeu a capital política, perdeu a capital financeira. Você vê quantos bancos hoje... Você olha para uma XP, bem chimol, mas o cara do Rio lá. Você vê o BTG, André Esteves lá. Então, você vê muita coisa brilhante que cariocas construíram e que não se mantém no Rio. Então, o que eu vejo hoje, e eu tenho olhado isso com muita cautela, eu vejo isso no meu grupo do Liesc, por exemplo, mas vejo em vários. Quantas pessoas não moram mais no Rio? Esse é um problema. Porque tem uma tendência muito grande, tem gente que vai fazer aliar, vai para Israel, tem gente que vai para os Estados Unidos, mas você tem uma força muito grande para São Paulo. Sim. Você pega a hebraica de São Paulo, o número de pagantes cariocas que tem lá é gigantesco. É gigantesco. Você está falando de 30 mil sócios. É né? isso. Né? É praticamente a comunidade toda do Rio. É isso. É sócio da Hebraica de São É Paulo. isso. E E aqui nós temos 6 clubes. É isso. Então, e aí o problema é da hebraica do Rio? Não, é porque, cara, um menino, uma menina hoje se forma, ele quer empregabilidade e São Paulo tem uma centralidade. Então, o que você vê de carioca em São Paulo é gigantesco. Então, esse é um primeiro desafio. É a cidade não oportunizar condições para que as pessoas se desenvolvam economicamente. Não é um problema da comunidade judaica, é um problema da cidade, do estado do Rio de Janeiro, e que difícil a gente ver no horizonte de curto prazo. Você não vê empresa surgindo. Eu invisto muito em startup. Cara, às vezes eu pego galera brilhante e bota dinheiro. O cara pegou a primeira grana, pegou um investidor, pega o avião e vai para São Paulo e não volta. Sim. Então a gente cria valor, mas ele não fica aqui. Meta em São Paulo, Facebook em São É Paulo. isso. Não, e empresas, por exemplo, você pega a Stone também, é um caso, empresa Sim. capital aberto. O André Street aqui do Rio. Tá muito forte. N exemplos. Então eu acho que o primeiro desafio, e aí como é que isso impacta na comunidade judaica? O menino, a menina que estudou ali no Barilã, no Liesc, no Eliezer, ele não tá nem no Rio para dar continuidade. Isso é um desafio. Sim. Segundo aspecto, né, também é algo que não é próprio da comunidade judaica, mas é geral. As pessoas têm uma tendência hoje a ter menos filhos. Então, se você pegar isso, dependendo do recorte social que você tiver, é uma tendência, mas em todas as classes, em todas as dimensões. Então, se as pessoas têm menos filhos, a tendência também é que a comunidade desenvolva menos. Tem o terceiro aspecto, que é o afastamento. Então, a pessoa que ficou no Rio, que já é desafiador, teve filho, mas não quer conviver. E aí, por isso que eu acho, e aí a gente fala isso muito, né? A FIERJ é plural em todos os sentidos. Tanto do aspecto político como aspecto religioso. Cara, a pessoa tem que seguir o que ela quiser, mas é importante que ela esteja dentro da comunidade. Então, se ela tem uma visão mais progressista, cara, tem lugares progressistas. Se é mais conservador, vai para um lugar mais conservador. Se você é mais ortodoxo, vai para ortodoxo. Se você é mais reformista, então... mas tem pessoas que ainda assim, com tantas possibilidades, vão sair da comunidade. Então, eu acho que tem um problema demográfico que a gente já vive. Então, eu converso muito isso até com o Ronaldo. Você pega, eu acho que na época dele eram 40 mil judias e judeus no Rio de Janeiro. Você vê o número de alunos. Então, e eu vejo o desafio das escolas. Cara, a gente tem escolas brilhantes hoje, mas não tem aluno. Porque o cara se mudou, o outro não teve filho, o outro não quer conviver de jeito nenhum na comunidade. Então, eu acho que tem um desafio quantitativo no médio e longo prazo, que é uma questão a ser pensada, que também não está muito na nossa mão. Agora, dentro do que está na nossa mão a partir do momento que tem as pessoas da comunidade, engajar essa galera e dar continuidade nas entidades. E pensar muito na reengenharia comunitária. Porque ainda tem um desafio que a comunidade, ela anda geograficamente. Sim. Onde que teus avós estavam? Cara, a galera estava em outras regiões da cidade e construíram um prédio. E as pessoas ficam apegadas no tijolo. Ficam. E no final, cara, são coisas anacrônicas. Você tem ali uma instituição que não tem mais comunidade. Então, e esse é um desafio também, porque as federadas têm as suas independências. Então, às vezes você tem um patrimônio ali imobiliário que você poderia vender e poderia redistribuir para a continuidade da comunidade. Isso não acontece. Então a comunidade tem um patrimônio, mas eu acho que parte da reengenharia que não é algo simples. Então acho que tem vários aspectos aí, não sei se... O Luizinho queria uma resposta simples, não tem uma resposta. Não, essa reengenharia tem que acontecer, a gente sabe disso, né? Aqui na Hebraica mesmo, a gente trouxe muitas instituições, a gente sempre
que convida para vir para cá, para lembrar que tem instituição que tem uma sala na cidade. Isso, faz o menor sentido. Fazendo o quê? Tem sala aqui, cara, vem para cá. É isso. Né? Enfim, o que falta é peito e gente disposta a querer mudar. Eu reitero, eu fazendo elogio e não a crítica a ninguém específico, acho que, cara, todo mundo que faz... Mas acho que assim, o que eu falei do início é que você entra aqui e vê esse negócio bem cuidado, não é fruto do acaso. Você tem que ter alguém sentado aqui. É uma dedicação e nem todas as instituições conseguem ter isso. Bruno, então, dia a dia, eu não tenho dúvida. Um trabalho, você ter uma ideia, a gente não se conhecia quando eu entrei na Hebraica, eu peguei esse clube vendido. Não tenho dúvida. O clube estava vendido. Não tenho dúvida. A ideia era vender o clube e dividir o dinheiro. Que é um absurdo, que você perdeu um patrimônio. Exatamente, dividir entre os poucos sócios. É isso. E eu falei, não, vamos reverter, não vai ter jeito. E a gente conseguiu reverter, hoje o clube está adequado, hoje a gente tem dia aqui que votam 2 mil pessoas circulando dentro do clube. Mas é isso, você depende muito das pessoas, né? Assim, é o técnico ali de futebol, se acertar e as pessoas estarem disponíveis. Então, esse é um desafio comunitário. Se a gente tivesse Luizinhos aí, e reitero, não tô alisando na pessoa, tô alisando no resultado. Claro, se você tivesse em várias federadas, mas tem federada hoje que infelizmente está abandonada. Eu trabalhei no Flamengo devido à Hebraica. Sim. A Patrícia Mourinho veio aqui na Hebraica me chamar para trabalhar no Flamengo. Eu nunca mais me esqueço que ela falou. Ela falou assim, o melhor dirigente é o que não atrapalha. É isso. Já ajuda muito. Não está atrapalhando. Já está fazendo muita coisa. É verdade. Já está ajudando muito. Eu falei, eu fiquei pensando. Patrícia. Eu falei, é verdade. A aula que a Patrícia deu, que eu vou levar pro resto da minha vida. E aqui, assim, quem não está atrapalhando já está ajudando demais. É isso. Então deixa a gente tocar aqui. E tem instituições, por exemplo, você pega os colégios, né? Poxa, os pais ali estão convivendo, a escola é um negócio muito... Então tem instituições que, por essência, tem é um catalisador de gente boa. Você pega os diretórios de pais hoje de todas as escolas judaicas do Rio de Janeiro, é bom pra caramba. Sim. Porque o cara tá preocupado com a educação do filho. Então tem instituições mais óbvias e tem instituições menos óbvias. O caso de clube é menos óbvio. Sim. É difícil arranjar alguém que, cara, vou tocar, vou reerguer esse negócio, assumir muitas vezes o patrimônio ali num momento delicado. E é um negócio que exige manutenção a todo momento, né? Pra você ter o negócio aqui limpo, Bruno, funcionando. qual é o jovem hoje que quer botar teu CPF numa instituição com risco de perder teu bem, né? Ser avaliado por todo mundo, se você faz, leva porrada, não tá nem aí, se você não faz, você é o culpado, se deu errado, você é o culpado, mas você tá com o teu CPF aqui, botando na janela, né? Tá todo mundo te olhando ali, qualquer coisa que deu errado, a culpa é tua. O meu ex-vice-presidente, você tá entendendo, o Davi Schipper, deve estar nos assistindo, foi para Israel, uma das grandes coisas também, porque ficou com todos os bens penhorados. Sim, é foda. Graças a Hebraica. Então é muito difícil. Não é culpando, mas a comunidade, complexo. A comunidade tem que abraçar. E hoje em dia, para você pegar o jovem voluntário para vir trabalhar, é dificílimo, não é difícil. Largar a tua vida pessoal, deixar de ganhar teu dinheiro para vir para um clube, para uma sinagoga. Como é que você vai arrumar um presidente de uma instituição, uma sinagoga? Concordo. Qual é o jovem que vai querer largar a tua vida para ser presidente da sinagoga hoje? Mas eu vou te falar, Luizinho, concordo totalmente, gênero, número e grau que a gente vê, mas eu vou te falar, de todos esses problemas do 7 de outubro, por incrível que pareça, e os antissemitas, se eles quisessem acabar com a comunidade judaica, a melhor coisa é não nos perturbar e não nos atacar. Sim. Porque toda vez que você ataca a comunidade... Então o que eu vejo a partir do 7 de outubro foi um renascimento. Esse público que eu te falei que estava afastado... Cara, o que eu recebo mensagem... Bruno, cara, não tô com a comunidade há 20 anos, 30 anos, mas, cara, mexeu comigo, vivenciei uma coisa no trabalho e as pessoas se reconectam. Então... Por incrível que pareça, nos momentos de adversidade, então eu sinto uma retomada. As pessoas estão olhando para a comunidade de um outro... Pena que por um motivo desse, mas eu acho que é a percepção, Falei né? exatamente isso. Depois do 7 de outubro eu senti mobilizou que as pessoas se uniram mais, a comunidade se fortaleceu mais. Eu acho que, porque no infelizmente, final, uma coisa ruim traz... E a realidade é a seguinte, cara, ou você vai abdicar da tua identidade... Cara, e tem muita gente, tá? E eu acho triste, mas não só no Brasil. Tem países na Europa, eu conheço muitas pessoas que não falam que são judeus. Vai morar num determinado país porque sabe que é antissemitismo. Cara, nunca fala e acabou. E é isso. Daqui a 3 gerações... Cara, os netos nem sabem que aquela pessoa foi da comunidade. Se você quer continuar na comunidade, cara, a força está na comunidade. A galera tá integrada, a galera tá pensando junto. Então, não existe judaísmo sem comunidade. Principalmente fora de Israel. Assim, é um pressuposto da identidade judaica, a convivência comunitária é um requisito básico. E as pessoas, eu acho que estão se reconectando muito pela necessidade que os tempos impõem. Sim. Pô, Bruno, maravilha. Obrigado, Quero te aproveitar agora, deixar nosso
microfone, nossas câmeras para suas considerações finais. Legal, E, Luizinho. mais uma vez te agradecer. Não, a tua eu que agradeço presença e essa aula que você deu aqui pra gente. Não, agradeço muito, Maravilhoso. Luizinho. E Suzana aí também, sempre querida. Aí. Muito bom trabalhar com você, estamos né? juntos. Estamos juntos. Cara, queria agradecer, eu acho que primeiro a Hebraica, que reitero aí os elogios e reitero dentro do que a gente vê. Eu convido, acho que quem não tem vindo a Hebraica há um tempo, venha para ver. Acho que é uma prova aí de que as instituições podem ser cuidadas, podem evoluir. Além disso, agradecer também muito a comunidade. Eu acho que a gente tem recebido apoio nesses momentos desafiadores. É desafiador, mas é muito legal quando você vê a comunidade chegando junto, as pessoas querendo contribuir e falar que a Fierj somos todos nós. Então, cara, ajude, você pode ajudar contribuindo financeiramente, com trabalho voluntário, conectando as pessoas. Então é fundamental. Uma Fierj forte é uma comunidade forte, uma Fierj forte é uma Fierj que tem muitas pessoas. Então, a Fierj está completamente aberta para todos os projetos. Volta e meia aparece alguém com um projeto. Cara, é o que você falou de não atrapalhar. Muitas vezes o papel cara, faz aí e acho lindo. E as pessoas são capazes de entregar. Então, e espero que a gente viva momentos melhores. E reitero, o que a gente quer como comunidade no Rio de Janeiro é viver bem, tranquilamente, contribuir com a cidade, estado. Você pega o número de quadros aí de pessoas da comunidade, o teu podcast é um exemplo, gente na arquitetura, tanto contribuiu com a cidade muito, muito além da comunidade judaica. Então, a gente espera continuar vivendo essa cidade aqui maravilhosa, em harmonia e paz e contribuindo para a diversidade, para que as pessoas sejam incluídas e dialogando para a gente ter uma vida boa, feliz e plena. Valeu, Suzana. Você. Maravilhoso. Eu acho que é isso, o Bruno falou tudo. Eu acho que a nossa comunidade tem várias maneiras de ajudar, ou voluntário, ou doando seu tempo, indo nos eventos, prestigiando. Eu acho que fortalecendo essa coisa de comunidade, estar junto mesmo, celebrando as tradições, enfim, né? Estar junto mostra a nossa força e a Fierj está aí aberta para continuar esse trabalho, que não é fácil, mas é muito gratificante saber que toda vez que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo aí um retorno. Então, trabalhar com o Bruno é muito bom. Eu quero parabenizar vocês dois, né, que trabalham na Fierj, doando seu tempo, né, largando suas famílias, seus negócios, em prol da nossa comunidade. Isso é muito importante. Mais uma vez, agradecer a vocês dois. Tá? Obrigada, Valeu, gente. Valeu. Obrigado e até a próxima. Valeu.